A velocidade média, vamos definir velocidade, quando a gente olha uma placa de trânsito, a gente vê a velocidade é 80 km por hora, quilômetros por hora, quilômetro, distância, hora, tempo. Então, a velocidade, a rapidez com que um corpo se movimenta, é a distância que ele anda em relação a um tempo. Então, eu vou usar a letra S para espaço, por conta que muito dos livros foram traduzidos do inglês. Em inglês, espaço é space, tempo, time, velocidade, velocity. E você pode usar também para espaço delta x, mas o que não importa em si a letra, mas é que essa seja uma medida de distância, metro, quilômetro. Então a velocidade é o delta, esse delta representa variação, é a variação do espaço em relação ao tempo, certo? A variação do espaço em relação ao tempo, então a velocidade média. Então, a rapidez, a velocidade escala média, certo? Ela pode ser calculada como uma distância total, tipo, para eu ir e voltar para o meu ponto. Então, o deslocamento foi zero, mas eu posso ter a distância a total percorrida e o tempo que eu gastei, para ter uma média de velocidade, né? Vamos fazer já um. A unidade oficial de velocidade é metro por segundo, embora no nosso cotidiano a gente use quilômetro por hora. E lembre que tem um fator de conversão, tá certo? Que é o 13,6, 3,6. Para transformar de quilômetro por hora em metro por segundo, a gente divide o valor por 3,6. Para transformar de metro por segundo em quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Quando a posição do imóvel não se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Corpo referencial. As distâncias estão sendo alteradas com o tempo? Não. Repouso. À medida que o tempo passa, a distância está sendo alterada, seja afastando, ou seja se aproximando. Movimento. Exemplo. Um dos fatos mais significativos nas corridas de automóveis é a tomada de tempos, isto é, a medida do intervalo de tempo gasto para dar uma volta completa no circuito. O melhor tempo obtido no circuito de Suzuka, no Japão, pertence ao austríaco Gerhard Berger, piloto da equipe McLaren, que percorreu 5.874 metros da pista em cerca de 1 minuto e 42 segundos. Com base nesses dados, responda. Então, uma volta completa, né? Na Fórmula 1 são voltas. Uma volta completa corresponde a 5.874 metros, conforme o problema aqui. Então, nós temos o seguinte. Primeira pergunta. Quanto vale o deslocamento do automóvel de Gerhard Berger no intervalo de tempo correspondente a uma volta completa no circuito? Uma volta, para dar uma volta, ele saiu de um ponto, deu a volta e voltou para o mesmo ponto. Então, o deslocamento é qual? Se ele saiu de um ponto, voltou para o mesmo ponto, o deslocamento vai ser zero, certo? E no item B, ele quer saber qual é a velocidade média desenvolvida, né? Então, na resolução, como foi uma volta, ele saiu de um ponto, voltou para o mesmo ponto, o deslocamento é zero. E a velocidade, para achar a velocidade, eu preciso de algumas informações que o enunciado, a pergunta já me deu, né? Que são os dados. Então, o tempo foi de 1 minuto e 42 segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60 mais 42 segundos dá 102 segundos. Uma volta é uma distância de 5.874 metros. Pronto. Aí, com esses dados aqui, eu vou fazer o cálculo da velocidade média, distância sobre tempo. Então, divido a distância pelo tempo
e obtenho o valor de 57,59 metros por segundo. Se eu quiser transformar esse valor em quilômetro por hora, o que eu tenho que fazer? Para transformar esse valor para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar esse valor por 3,6. Então, multiplica esse valor por 3,6 e você tem 207,32 quilômetros por hora. Então, aí, essa é a resolução do nosso probleminha, certo? Aqui é uma dica que eu dou. Quando vai de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6, certo? E quando você vai de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Mais um problema, um exemplo aqui. A distância entre o marco zero do Recife e o marco zero de Olinda é de 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade escala média nesse percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Então, os dados do problema, 1 hora e 20 minutos pedalando, mas gastou mais 10 minutos para descansar. 20 minutos mais 10 minutos dá 30 minutos. 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos, você concorda que 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia, 1,5 hora. Então, aqui, a gente tem a resolução do problema. Então, a velocidade média é a distância em relação ao tempo, distância 7 km. E o tempo, como eu falei, 1 hora e 20 minutos. Somo esses 20 minutos com 10 minutos, 30 minutos. 30 minutos é metade de 1 hora. Metade de 1 hora é 0,5. Então, 1 mais 0,5 dá 1,5 hora, certo? 1,5 hora. Então, a velocidade vai ser a distância dividida pelo tempo, 7 por 1,5. Aqui preste atenção que a distância está em quilômetro e o tempo em hora. Então ficou a velocidade 4,66 km por hora. Se eu quisesse saber o valor em metros por segundo, como é que eu deveria fazer? Eu deveria dividir esse valor por quanto? Por 3,6, certo? Exemplo 4. Aqui a imagem para ficar melhor. Exemplo 4. Exemplo 4, ele diz assim: durante um rally, os motoristas deverão ir de uma cidade A a outra B e retornar a A. O deslocamento é zero, mas vai ter uma distância percorrida. Contará o maior número de pontos aquele que fizer no menor tempo dentre das seguintes alternativas. Então, vai ganhar o rally quem fizer mais rápido o percurso, sair de A até B e voltar para A. Então, quais são as possibilidades? A primeira, se ele fizer o percurso de ida com velocidade média 120 km por hora e o de volta com velocidade de 80 km por hora. Ou fizer o percurso de ida e volta com velocidade média de 100 km por hora. Aí os motoristas, para ganhar, eles poderão escolher qualquer das duas alternativas, pois a velocidade média é a mesma coisa. B, deverão escolher a primeira alternativa. C, deverão escolher a segunda alternativa. D, não é possível escolher a melhor alternativa sem conhecer a distância entre as cidades A e B. É nenhuma das alternativas. Então, a primeira coisa intuitiva que a pessoa olha aqui, aqui é 120, aqui é 80, 121 mais 80 dá 200, dividido por 2 dá 100, que daria a mesma coisa aqui. Mas está errado. Essa distância aqui, o problema não forneceu, mas a gente pode pensar o seguinte: concorda que não sei a distância. A distância daqui para cá é x. Então, eu vou ter
Meu primeiro problema é achar o tempo, né? Velocidade, distância sobre tempo. E o tempo vai ser a distância e a velocidade aqui vem para baixo. Na ida, eu não sei qual é o tempo. Então, x, que é a distância que não foi dada, sobre minha velocidade, 120. E o meu tempo vai ser quem? X sobre 80 para a volta, né? Porque na volta a gente retorna com 80 km por hora. Concorda que o tempo total é o tempo de ir mais o tempo de volta? Então vai ficar x 120 mais x sobre 80, né? Agora a gente vai tirar aqui o, o múltiplo, né? Entre 120 e 80, né? Entre 120 e 80. O múltiplo entre 120 e 80, se eu olhar aqui 12 e 8, né? Aqui eu tenho uma soma de frações. Então, para eu operar aqui esses dois números, eu tenho que achar um número que possa ser, ao mesmo tempo, divisível por 120 divisível por 80. Então, até falei 12 e 8 aqui para ficar mais fácil também. Então, o menor divisor comum entre 12 e 8, aí eu vou pensar. 12, se for o próprio 12, se for o próprio 120, 120 dá para dividir por 120, mas não dá exato dividindo por 80. Se eu penso 12 e 8, a gente pode ver o número 24. 24 dá para dividir para 12, que dá 12, 24 dá para dividir para 8, que dá 3. Né? Então, menor divisor comum, mínimo divisor comum. Então, aqui, como tem um zero a mais, em vez de escolher o 240, tá certo? Perdão, o 24 eu escolho o 240. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, certo? Compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar esse processo. Só um momento aqui. A gente tem a fonte aqui. Tem a 120 e 80, né? Isso aqui a gente vai... ambos são pares. Ambos são pares. Então a gente vai dividir ambos aqui por quanto? Por 2. Professor, mas eu percebo que aqui termina com 0, aqui termina com 0. Então, vou colocar logo aqui 20, né? São pares divisíveis por 2. E como tem um 0 aqui, no 120, 0 no 80, eu vou dividir logo por 20. Então, corta esse 0 com esse 0. Vai ficar 12 por 2. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 6. E aqui vai ficar quanto? 8. 80 por 20 vai ficar quanto? Corta o 0 com 0. Vai ficar 8 sobre 2. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 4. Né? Vai ficar 4. Ambos são pares. 2. Aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar quem? 2. Aqui a gente tem... eu posso dividir aqui por 2. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 1. Certo? Vai ficar 3, vai ficar 1. E aqui a gente vai dividir por 3. Então aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1. Quando eu faço essa multiplicação aqui, 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 3 dá 240, né? 240.
Vamos voltar, compartilhar a tela aqui. O MMC, né? Foi calculado. 240. Volta lá para exemplo na tela. Então, 240, né? Eu divido 240 por 120, então dá 2. 2 multiplicado por x, 2x. 240 dividido por 80, dá 3. 3 vezes x, 3x. 2x mais 3x, 5x. Aqui vai ficar 5x sobre 240. Esse aqui é meu tempo total. Então, minha velocidade média é minha distância sobre o tempo. A minha distância para ir e voltar, para ir é x, para voltar também é x. Então, x mais x dá 2x. E meu tempo foi qual? 5x sobre 240. Aí aqui foi feita uma divisão de fração. Como é feita a divisão de fração? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira fração, como não tem nada embaixo do 2x, é como se fosse 2x sobre 1. E embaixo, que está 5x 240, eu repito essa fração aqui, só que multiplicando ela, né? Só que fazendo uma multiplicação. Então, aqui você vai multiplicar na prática 240 por 2, fica 480 sobre 5x. Corta x com x, 480 por 5 dá 96 km por hora, então não dá 100. Então, a melhor estratégia a fazer é ele escolher a segunda possibilidade, né? Então, deverão escolher a segunda alternativa, porque se ele for nessa primeira alternativa, a velocidade média é de 96 km por hora, e aqui é de 100. Então, tem chance de ganhar se usar essa estratégia. Exemplo 5. A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Se a velocidade da luz for tida como 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo demora para a luz solar atingir a Terra? Então, a distância é 150 milhões. Milhões são 6 zeros, né? Então, velocidade é distância sobre tempo. Então, milhões equivale a 6 zeros. Então, aqui, ó, 150, aí depois eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E a velocidade, quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Então, aqui eu tenho embaixo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu corto esses 5 zeros com esses 5 zeros. Então, vai ficar 1.500 para 3. Pensa em dinheiro, R$ 1.500 para 3 pessoas dá R$ 500. 1.500 para 3 dá 500 segundos. E 500 segundos, se você for fazer a continha, equivale a 8 minutos e 20 segundos, tá certo? Então, refaça essa continha aqui em casa. Então, uma ferramenta que a gente usa de cinemática muitas vezes, que a gente vai procurar um lugar, é o Google, né? O mapa, né? O mapa do Google. Vocês já devem usar. Às vezes você compartilha a sua localização com alguém. Então, você no Google tem a opção de mapa, né? Então, você vai de uma cidade para outra, você pode até escolher uma rota, né? Como chegar, né? Então, no exemplo aqui, você está indo da cidade de Piratini para Pelotas. Então, ele fala aqui que o próprio Google fornece para você corresponde a 94,8 quilômetros e o tempo aproximadamente 1 hora e 18 minutos. Então, distância e tempo. Então, para achar minha velocidade média, eu vou dividir a distância pelo tempo. Só que tem o seguinte, o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, para ser quilômetro por hora, esses 18 minutos aqui eu vou transformar para hora. Aí eu faço como? Eu faço uma regrinha de 3, né? Uma regrinha de 3 bem simples que ajuda a resolver isso. Então,
a gente tem que 1 hora são 60 minutos, 18 minutos é x. Faz meios pelos extremos. X vezes 60 e 1 vezes 18. 1 vezes 18 é 1 vezes 18. O 60 passa dividindo. Então, 0,3 hora. Então, o tempo gasto de 1 hora e 18 minutos, eu escrevo como 1 hora mais 0,3 hora, ou seja, 1,3 hora. Então, minha velocidade vai ser a distância, 94,8 dividido pelo tempo de 1,3 horas, que totaliza 72,92 km por hora. Pensa comigo agora, imagina um exemplo aqui, você saindo de Vera Cruz para Lagoa Salgada. Você pode seguir por esse percurso ou seguir por esse percurso. Você pode usar uma trajetória de 15 km ou usar uma trajetória de 13,8 km, mais o deslocamento desse ponto para esse ponto é a mesma linha reta. Eu usei essa aqui, o Google me forneceu que são 20 minutos e a distância de 15,2 km, né? Então, o cálculo de velocidade, quilômetro por hora, eu tenho que transformar esse meu dado, né? Os dados que ele me deu foi distância 15,2 km e tempo 20 minutos. Então, eu vou transformar esses meus 20 minutos em hora. Então, 1 hora 60 minutos, x 20 minutos. Então, meios pelos extremos, 60x igual a 1 vezes 20. Então, 60x igual a 20, o x vai ser 20 sobre 60. Posso cortar os zeros, né? Na prática, dividir por 10. 2 para 6, 2 para 6, isso aqui é par, posso simplificar ainda, e fica 1 sobre 3, 1/3 de hora, né? Realmente, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20, 40, 60. 1 hora tem 60 minutos e 20 minutos corresponde a 1/3 de hora. Então, para calcular a nossa velocidade de Vera Cruz até Lagoa Salgada, a gente calcula a distância sobre o tempo. A distância foi de 15,2 quilômetros e o tempo de 1/3. Então, só para fazer aqui detalhado a fração, perceba que a gente é como se a gente tivesse, na verdade, a gente tem duas frações, essa de baixo e de cima, mas como não aparece a parte de fração aqui, a gente imagina que fosse 15,2 dividido por quanto? Por 1, porque 1 não altera nada. Aí a divisão de fração, qual é a regra? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso, pelo contrário da segunda fração. O que é o inverso? O inverso da segunda fração é o que está no denominador, vai para o numerador, e o que está no numerador vai para o denominador. Aqui você tinha o 1 em cima e 3 embaixo. Quando você multiplica, você inverte isso. Aí agora fica simples, multiplica direto. 15,2 vezes 3 e 1 vezes 1, né? Então, 15,2 vezes 3, 45,6. E 1 vezes 1, 1. E essa divisão aqui fica 45,6 km por hora. Então, a velocidade média no percurso aí que o Google estima que você deva fazer para chegar em Lagoa Salgada, partindo de Veracruz para ir em 20 minutos. Pessoal, eu peço que vocês revejam essa aula de hoje, tá certo? Vai aparecer mais aulas no SIGEDUC.